Você já se sentiu invisível? Como se ninguém lhe visse, como se você não existisse, como se você não atraísse ninguém. Quase como se ganhasse o manto, de Harry Potter que você botava e ficava invisível. Pois é, tem o que você fazer se você sente uma pessoa invisível? Tem. Quer saber como? É sobre isso o jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! Olha a pergunta de Leandro Alves, é legal. Marcos, qual a hora de falar de minhas fantasias sexuais sem ofender a mulher que eu estou conhecendo? Não é na hora que você está conhecendo, é depois que vocês já se conheceram. Eu não estou brincando não, é sério. Talvez você esteja muito aflito para falar de uma coisa que nem precisa ser falada, precisa ser vivida. Então, talvez essa ideia de que horas eu falo torne você muito burocrático. As fantasias sexuais não precisam ser... Olha, vamos conversar aqui, estamos nos conhecendo, eu preciso que você saiba que eu adoro que façam xixi em mim. Não precisa disso, não precisa. Isso é uma coisa que vai sendo conduzida e que vai aparecendo no decorrer da dinâmica do relacionamento com o outro. Então vamos imaginar que você seja uma pessoa que adora pé. Você não pode ver o pé de uma mulher que você adora pé. Você precisa chegar para a pessoa que você está conhecendo e dizer: olha, eu preciso contar uma coisa, no sexo eu adoro os pés das mulheres. Não precisa disso, não precisa. Na hora da cama, quando ela menos esperar, está lá beijando os pés dela. E tudo bem, as coisas vão sendo colocadas aos poucos e aos poucos o outro vai reagindo. E na hora que você começar a beijar os pés dela, pegando o exemplo que eu dei, daqui a pouco você vai perceber que ela está esfregando o outro pé na sua cara. Então ela embarcou, ou então que não, ela não gostou. E aí a dinâmica vai se fazendo. A gente não precisa de burocracia sexual. A gente precisa de naturalidade. Nada do que você queira, nada do que você sinta, ou do que ela sinta também, precisa necessariamente, não é que não possa, mas não precisa necessariamente ser dito textualmente. Agora, se for para dizer, quando já tiver uma intimidade formada, aí você pode chegar para o outro e dizer: olha, sabe isso que a gente está fazendo assim? Eu gosto mais de outro jeito. Sabe como é que eu gosto? Assim. Pronto. Uma forma também pode ser você dizer: mas então eu vou perguntar primeiro ao outro. Você tem alguma fantasia? Aí o outro vai se abrir para mim. Eu acho isso furado. Sabe por quê? Porque o outro também pode não dizer, o outro pode não se sentir à vontade. E aí acaba ficando uma coisa desconfortável, porque aí o outro vai dizer: ele quer me dizer alguma coisa e não me diz. Não, eu não tenho, você tem. Aí o outro não disse nada. E aí você vai fazer o quê? Não gosto muito de burocracia, eu gosto mais de naturalidade, de espontaneidade. Parta do princípio que, seja quais forem suas fantasias sexuais, se elas não forem ilegais, são normais, tá valendo. Mesmo que você goste de chupar caco de telha na hora do sexo, que seja. Bota a telha do lado e mastiga, não tem problema. Isso não é ilegal. Não sendo ilegal, tudo bem. Agora, o outro vai ter que querer participar. E aí, nesse sentido, tem que ser consensual. Se você gosta de chupar o caco de telha e a outra pessoa diz não, porque aí isso me deixa muito perturbada, vai que você gosta de telha e o outro de tijolo. Tudo certo, fazem a casa. Não tem problema. Ainda na linha de Leandro, escuta o que a Adriana pergunta. Olá, meu namorado tem fetiche em me ver com outro homem na hora H. Depois que acaba o sexo, ele diz que sente repulsa. O que fazer? Mande ele se tratar. Ele está precisando de tratamento. Porque quem não pode com o pote não pega na rodilha. Se esse homem quer ver você com outra pessoa na hora do sexo, você topa a brincadeira e depois ele, porque gozou, para, bebê! Para, que não é o que é que você tem que fazer, é o que é que ele
tem que fazer. Esse problema não é seu. É muito interessante como as mulheres trazem para si problemas que não são delas. Tudo bem, eu estou sendo injusto. Às vezes os homens também trazem para si problemas que não são deles. Mas, gente, o problema não é seu, é dele. Ele colocou uma fantasia para você. Você topou a fantasia. Ele, depois que goza, não aguenta a fantasia que colocou. Vá se tratar. O que é que você tem a ver com isso? Nada. Você está sendo até muito legal, né? Muito condescendente, você tem a mesma fantasia, quis embarcar com ele. Se ele não aguenta, não segure. O peso da marimba é grande e ele precisa aprender. Aguenta não? Pois então se trate. E é óbvio que ele pode se sentir dessa forma, e é óbvio que você pode ser acolhedora e dizer, tá, eu entendo que você se sinta assim, mas foi uma escolha sua, né? Agora, o que não pode é ele jogar em cima de você, lhe cobrar uma repugnância que ele está sentindo por algo que ele propôs. Aí realmente, olhe, ele que se trate. A marimba é pesada. E agora vamos à pergunta que deu título a esse vídeo. E quem a fez foi Cis Ribeiro. Olá, Marcos, tenho 37 anos e nunca tive um relacionamento sério. Tenho uma sensação de parecer invisível. Por mais que eu me arrume, quando eu saio, sinto que os homens não me notam. Como mudar isso? Cis, você pode mudar a forma que o outro se comporta? Não. Então tem alguma coisa a ver com você. Tem alguma coisa em você que é a única coisa que você tem controle. Porque pare para pensar, isso que você está dizendo e essa sensação que a gente tem, às vezes, ela é absurda. Porque, ninguém olha para mim. Olha, nem que fosse para debochar, o povo olhava para você. Não é? Mas essa história de dizer que ninguém me nota, nota. Ou as pessoas notam por positivo ou por negativo, mas notam. As pessoas são tão boas em falar das outras, você não escaparia disso. Então, invisível você não é. Agora, você sequer percebe as pessoas olhando para você em qualquer polo, seja positivo ou negativo. E o que é que tem aí? Tem alguma coisa a ver com a sua autoestima. Então, você que se sente uma pessoa invisível, que não se sente desejado ou desejada, que ninguém lhe olha, para, bebê! Para, porque você precisa começar a se repensar. Quer ver que como que eu digo é verdade? Quando eu era estudante de psicologia, existia um bar aqui na minha cidade, onde os artistas, a intelectualidade, o povo descolado, todo mundo estava lá. Pois é, eu já fui descolado, nem parece, né? Mas eu ia ao bar. Então, nesse bar, era um bar altamente assim, alternativo, pessoas transgressoras de todo tipo. Tudo bem. Mas tinha essa coisa do quem me quer, né? E todo mundo queria ser desejado e todo mundo queria terminar a noite com alguém. Sabe quem era a mulher mais sedutora que frequentava este bar? Uma anã. Ela era fantástica. Eu nunca esqueci dela. Olha que só de clínica eu tenho 30 anos. Eu estou falando do tempo que eu era estudante de psicologia. Ela era fantástica. Ela era bonita? Não. Não porque fosse anã. Existem anãs muito bonitas, mas não era isso não. Ela era feia. Ela era uma mulher feia, mas ela era a mulher mais interessante deste bar. Ela chegava arrumada, usava umas roupas como se fosse cigana, e ela falava com todo mundo, e ela era animada, ela não tinha como passar despercebida. E como é que ela se apresentava? Se você fosse falar com ela, ou ela ia na mesa das pessoas, ou as pessoas iam até ela, e ela dizia: meu nome é a Doce Carmen. Eu sou a Doce Carmen. Eu achava tão engraçado a Doce Carmen. Pois bem, a Doce Carmen, e assim ela se sentia, era impagável. Eu nunca fui naquele bar, melhor dizendo,
para terminar uma noite e a Doce Carmen ficar só. Não tinha. A noite terminava eu sem beijar ninguém, mas a Doce Carmen beijava. Pois bem, a Doce Carmen acreditava no poder dela. Ela de fato acreditava, mais do que eu no meu. Eu não acreditava muito, né? Então, eu tinha noites que eu realmente acabava a noite sozinho. Não me sentia invisível, não. Achava que tinha gente que olhava e dizia, mas olha que porcaria. Agora, a Doce Carmen não. Ela não se intimidava. Ela existia porque ela se fazia existir. Ela botava a roupa mais bonita, a maquiagem mais exuberante dela e era a Doce Carmen. Era uma mulher fantástica. Todo mundo queria conversar com a Doce Carmen, todo mundo chamava ela para a mesa, ela vinha. Agora, você não faz, sabe por quê? Porque você está preocupada com a aprovação do olhar do outro. Você já começa dizendo, por mais que eu me arrume, você está se arrumando para o outro. Você está vivendo para o outro. Cadê sua autoimagem? Cadê sua autoestima? Cadê a sua relação com você? Você que se sente invisível, comece a desconstruir essa relação ruim que você tem com o olhar do outro, com você mesmo, que você vai descobrir que de invisível a gente não tem nada. Aprendi muito com a Doce Carmen. Acho bom que você aprenda também e deixe de perder tempo preocupada com a aprovação do olhar do outro, porque ela não estava. E ela era a Doce Carmen, era assim que ela se apresentava. Pense nisso. Olha a pergunta de Silvana. Tive um relacionamento onde tivemos uma filha. Separamos. Me incomoda ele não tentar ser presente, mesmo morando longe. Me sinto sobrecarregada. Como aceitar essa sobrecarga e ser uma mãe melhor? Silvana, permita-se odiar. Você precisa poder odiar este homem, porque este homem, de fato, lhe deixou sozinha com uma responsabilidade que não é só sua. E quando eu digo permita-se odiar, é porque na sua frase parece haver ódio. E é quase como se você não se permitisse sentir esse ódio. Você pode odiar. Odeie e ponha na sua cabeça que você é uma mãe só. Você é uma mãe viúva, por exemplo. Viúva de um ex-vivo. Você não pode obrigar este homem a ser um bom pai. O que você pode fazer é ser uma boa mãe. E uma boa mãe ampara, acolhe, cuida da filha da melhor maneira. E, sobretudo, não faz a caveira do pai. Isso você não vai fazer para sua filha, por mais que você se permita internamente odiar este homem. Você provavelmente ficou com ódio dele por esse abandono dessa forma. Tudo bem, é compreensível. E é compreensível que você se permita odiar até matá-lo dentro de você. Na hora que você matá-lo no seu mundo psíquico, ele deixará de ter importância, mas para isso você ainda vai precisar odiá-lo muito. Agora, isso não faz você amar a mãe. Faz de você apenas uma mãe. E uma mãe muitas vezes se sente cansada, uma mãe se sente sobrecarregada, uma mãe às vezes sente raiva do filho. E uma mãe não precisa se sentir culpada por nada disso. Pare de culpa. Você não é culpada, nem de muitas vezes encher o próprio saco por ser mãe, e muito menos culpada deste homem não querer ser pai. Paciência, sua filha não tem pai. Ela vai ter que conviver com esta realidade. E você pode odiar este homem que fez isso com você. Vai fazer o quê? Né? Você não é a primeira nem a última. Aliás, nisso você não está vivendo nada original. Todas essas perguntas foram tiradas da live do dia 31 de maio. Eu espero que tenham servido para você pensar alguns pontos, porque ficam muitas perguntas sem resposta e eu sempre pego algumas e trago aqui para responder para vocês. Mas se você gostou, a live completa com 1h30 de muitas outras respostas está aqui no canal. Só assistir. Tchau, até a próxima!